Você já parou para pensar que o mesmo governo que entrega dinheiro aos mais pobres pode ser o responsável por deixá-los ainda mais pobres? Parece contraditório, mas é exatamente isso que está acontecendo. Enquanto o Bolsa Família é apresentado como a solução da pobreza, os gastos descontrolados do governo estão disparando a inflação e destruindo o poder de compra de quem mais precisa. Então, será que esse benefício é mesmo uma ajuda ou apenas mais uma armadilha? Fica com a gente até o final, porque hoje nós vamos te mostrar a verdade por trás dessa grande farsa chamada Bolsa Família. Em 2022, o valor médio do Bolsa Família era de R$ 394. Quando o governo Lula assumiu o mandato em 2023, uma das primeiras coisas que ele fez foi aumentar o valor do benefício, através da medida provisória 1164 de 2023, que logo depois foi transformada na Lei 14.601. Essa lei trouxe algumas mudanças nas regras, mas a mudança principal foi o valor. O valor médio subiu de R$ 394 para R$ 682, um aumento de mais de 70%. Chega a ser surpreendente, analisando apenas esses números, nós podemos dizer que os beneficiários realmente foram mais ajudados, né? Só que não. Em paralelo a isso, de 2023 a 2024, os produtos de consumo, principalmente os alimentícios, subiram absurdamente em apenas um ano. Por exemplo, o preço do café subiu 46,1% entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024. O arroz subiu 44,6%. O preço das carnes em geral subiu 20,8%. O óleo de soja, 29,21%. A gasolina, 22,5%, leite 18,83% e o alho 24,7%. Esses são apenas alguns dos produtos mais consumidos pelo brasileiro. E fazendo a média desses produtos, nós já teríamos uma inflação real de 29,5% em apenas um ano. Agora fala pra mim, tem como acreditar que a inflação acumulada de 2024, que para resumir é a perda do seu poder de compra ao longo do ano, foi de apenas 4,71%? Esses dados são apenas ilusões. Eles fingem que a inflação está controlada e nós brasileiros estamos fingindo que acreditamos. Porque na situação em que estamos, 4,71% de inflação seria um sonho. Fala sério. Só para você ter uma noção, o presidente do IBGE, que é o órgão responsável pelos cálculos de inflação, é filiado ao partido do governo, o PT, desde 2011. E a forma mais fácil de manipular a verdadeira inflação é substituindo produtos da cesta. Eles tiram os produtos que ficaram mais caros e que são consumidos pela grande massa e substituem por produtos menos consumidos e que às vezes até deflacionaram, ou seja, caíram de preço. Essa é apenas uma das formas que o governo tem de manipular as coisas e fazer você acreditar que ele está te ajudando. Em apenas 2 anos, aquele aumento do valor do Bolsa Família praticamente se equiparou com o aumento dos produtos. Então, o que você comprava antes com R$ 400 no mercado, você já não consegue comprar com R$ 600. Só que o problema é ainda mais grave. O valor do Bolsa está fixado em lei. O governo já está gastando além da conta. Então, vai demorar um bom tempo para que o governo faça um reajuste dos valores novamente. Pelo menos é o que se espera. Mas qual será o resultado? Se o déficit fiscal continuar indo ladeira abaixo no mesmo ritmo, não vai demorar muito até os R$ 600 do beneficiário comprarem apenas 3 quilos de carne e uma caixa de leite. Isso é ajudar os mais pobres? Dar com uma mão e tirar com as duas? O governo brasileiro financia o Bolsa Família através de arrecadação de impostos e, em muitos casos, emissão de dívida pública. Quando os gastos públicos ultrapassam a capacidade econômica do país, ocorre o desequilíbrio fiscal, o que pode levar ao aumento da inflação. A inflação, como foi dito, é o aumento contínuo dos preços, corroendo o poder de compra da moeda. No caso das famílias pobres, que já possuem uma renda limitada, o impacto é ainda mais severo, já que uma parcela significativa do orçamento é destinada a itens essenciais, como o alimento e transporte. Para você entender melhor, supondo que o rico gaste 10% da sua renda com produtos de consumo, que é o seu custo de vida, se a inflação bate 50% em 2 anos, ele não sente nada. Porque agora, ao invés de gastar 10% da sua renda, ele terá que gastar
15%. Mas em compensação, o pobre que gastava 100% da sua renda com produtos de consumo, com a mesma inflação de 50% em 2 anos, das duas uma, ou ele terá que dar um jeito de aumentar a sua renda em 50%, ou ele terá que viver com 66% do que ele comprava antes. Os dados estão aí. O problema é que o brasileiro não faz contas. Outra consequência da inflação é a redistribuição de riqueza. Enquanto as famílias mais pobres sofrem com o aumento do custo de vida, os setores financeiros e empresariais frequentemente se beneficiam, pois conseguem ajustar os seus preços e lucros à inflação. Assim, a renda transferida pelo Bolsa Família acaba voltando para o sistema econômico em forma de consumo, beneficiando os grandes produtores e comerciantes, mas não necessariamente melhorando a qualidade de vida dos mais pobres, entende? Não somos totalmente contra o Bolsa Família. Existem casos específicos de pessoas em extrema pobreza que realmente é papel do governo ir lá e resgatar essas pessoas, com auxílios, benefícios e oportunidades de emprego. Mas a questão da inflação é uma crítica válida, especialmente quando o governo fecha os olhos para a economia nacional, prejudica os mais pobres e ainda tenta vender uma imagem de salvador da pátria. Pergunte às pessoas mais pobres, o que vocês preferem? R$600 com um pacote de decisões sem responsabilidade fiscal ou R$0, porém uma política fiscal responsável e uma moeda brasileira firme e estável como o dólar? Eles responderão os R$600. E enquanto o brasileiro continuar escolhendo as migalhas do governo, ele continuará sendo manipulado. Como dissemos, os dados estão aí. O problema é que o brasileiro não faz contas. O que queremos que você entenda é que para que programas como o Bolsa Família sejam verdadeiramente eficazes, é essencial para o governo que controle os gastos públicos, mantenha a inflação dentro de níveis aceitáveis e implemente políticas econômicas que promovam um crescimento sustentável, sem sugar ainda mais a população com impostos. Caso contrário, os benefícios entregues de um lado continuarão sendo retirados pelo aumento do custo de vida, perpetuando ainda mais o ciclo de pobreza. No fim das contas, o que vemos é um jogo de ilusões. O governo distribui dinheiro, mas ao mesmo tempo cria um cenário econômico que faz com que esse dinheiro perca o seu valor rapidamente. E o que parecia uma ajuda acaba se tornando uma armadilha, onde a inflação gerada pelos próprios gastos públicos corrói o poder de compra dos mais pobres. O Bolsa Família, que deveria ser uma solução, muitas vezes se transforma em uma falsa promessa, uma estratégia para mascarar os verdadeiros problemas econômicos do país. A pergunta é, será que estamos sendo realmente ajudados ou apenas sendo mantidos em um ciclo de dependência que nos impede de prosperar? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito e até o próximo Irmãos de Negócio.